Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Nós estamos juntos, conectados nessa transmissão. Hoje é a nossa torre de intercessão, o nosso culto de oração, e eu quero te convidar junto comigo a nós nos conectarmos à sala do trono e entrarmos, sentarmos no colo do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Te convido a juntar-se comigo em oração. Senhor, nós estamos aqui neste lugar, Deus, fazendo essa transmissão debaixo, Senhor, de muito temor e de total dependência do Espírito Santo. Senhor, Tu conhece cada um destes, Senhor, que estão conectados nessa transmissão. E nós queremos já, de início, clamarmos a presença do Espírito Santo agora sobre cada casa, sobre cada carro, sobre cada lugar onde esse aparelho estiver transmitindo, ou essa imagem, áudio chegar, e que a Tua presença se manifeste, e que tudo aquilo que não glorifica o Teu nome, dê lugar agora à Tua presença e desapareça. Nós declaramos no poder do nome de Jesus, toda a enfermidade, toda a doença, se submeta ao nome de Jesus. Que você que está nos assistindo, se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo alguma doença em seu corpo agora, coloque a mão neste lugar. Eu quero agora orar juntamente com você e liberar agora a unção de cura sobre a sua vida. A palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Nós cremos nessa proclamação, mesmo em meio a uma transmissão. Eu quero liberar sobre a sua vida agora saúde divina. Pai, nós declaramos agora, repreendido está todo espírito de enfermidade. Nós declaramos que todos os sintomas, todas as dores, todo sintoma agora no seu corpo desapareça, que o fogo do Espírito Santo, nós te pedimos, Espírito amigo, vá agora consumindo toda essa enfermidade, no poderoso nome de Jesus. Declaramos agora, submetida à autoridade de Cristo Jesus, nós damos comandos agora à enfermidade e à dor, desapareça. Nós declaramos que não há nenhum outro nome, Covid, câncer, AIDS, que seja suficiente, maior que o Teu nome. E é no nome de Jesus que nós liberamos e decretamos e declaramos agora a cura, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você esteve em meio a essa transmissão, estava sentindo alguma coisa, eu quero que você agora faça um teste junto comigo. Se você puder aí na sua casa, toque nesse lugar onde estava doendo. Se você puder e tiver condições de fazer um teste, se por acaso era essa coluna, você pode se abaixar. Se por acaso era cervical, você pode mexer. Se você por acaso estava sentindo alguma enfermidade no seu corpo agora, eu quero que você vasculhe aonde ela estava. Porque eu creio no poder da oração. Não tem nada que possa se igualar, não tem nada que possa ser igual ou resistir o nome de Jesus. Então eu peço para você, faça a verificação agora por fé, um teste. Dobre, se você não conseguir dobrar, mexe o joelho, porque eu creio no poder da oração. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra bem rápida, como hoje é um dia de oração. Eu quero compartilhar com você uma palavra bem rápida, uma palavra que vai com certeza animar a sua fé. Quando nós olhamos alguns personagens na Bíblia, nós os colocamos em uma prateleira acima, em uma prateleira inalcançável, uma prateleira inatingível. E quando nós começamos a analisar alguns comportamentos de algum desses personagens da Bíblia, nos parece ser longe demais alcançar. Nos parece que é inatingível alcançar e ter as experiências que ele tem. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de ânimo que está escrito lá em Tiago capítulo 5, versículo 17. Vai aparecer aí na sua tela. Esse é o texto base dessa ministração de hoje. Tiago 5, 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra, durante 3 anos e meio. O texto, ele inicia com uma declaração que é o tema dessa ministração. Elias, humano como nós. Elias, humano como nós. Como eu estava falando aqui na introdução, falando a respeito desses personagens, Elias é um camarada, era um homem de Deus que inspira a fé de muitas pessoas, sim ou não?
Quando você pensa em Elias, você lembra de fenômenos, de experiências que eu tenho certeza que você, como eu, também desejaria ter essa experiência. Tenho convicção de que em algum momento na história da sua conversão, você desejou ver fogo caindo do céu, um morto ressuscitar, provisão que não se acaba. Você desejou ter experiências com Deus. E quando nós olhamos essas experiências, elas parecem ser grandes demais e nós pequenos demais. Mas eu quero reafirmar para você hoje que Deus conta com você da maneira como que você é, e Ele é poderoso para te transformar e te fazer viver aquilo que Ele tem para você. O grande problema, da nossa vida é a comparação. A comparação é algo que nos atrapalha, é aquilo que nos desmotiva, porque quando nós pensamos que está longe demais, nós não geramos ânimos para permanecer. E eu quero dizer para você que o texto de Tiago está dizendo que Elias era humano, como eu e você. Semelhante a eu e você, de carne e osso, que tinha suas debilidades. Você conhece a história de Elias e sabe que ele vivenciou um momento no ministério dele, onde ele entrou na caverna. Eu falei um pouco disso domingo. Ou seja, eu quero demonstrar biblicamente que qualquer nível ele é possível a ser atingido, desde que você o deseje, desde que você queira pagar o preço por isso. Elias era humano como nós, e por isso eu denominei isso. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito. E essa frase ela inspira, e várias vezes aqui na igreja, você que é daqui da Terra Fértil Santa Cruz, você já me ouviu citando ela. Diz o seguinte, a frase de John Wesley: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Pastor, o que tinha na vida de Elias que eu preciso ter na minha vida para que eu possa vivenciar as mesmas experiências com ele? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando a gente olha os feitos fascinantes de Elias, a gente fica tímido, sim ou não? Mas entenda que tudo tem um começo. Nada na vida nasce grande. O bebê, você nasceu pequeno. E foi se desenvolvendo, evoluindo, até chegar à forma, como a do pastor, está um pouquinho meio oval, meio redonda. Mas tudo no início não era assim. Existe um princípio, existe um meio e existe um fim. E eu quero te dizer que isso se chama processo. Elias teve experiências fascinantes, nós podemos citar algumas delas aqui. A Bíblia mesmo está dizendo nesse texto de Tiago, que ele durante 3 anos e meio disse: não irá chover em Israel. E não choveu. 3 anos e meio. E ele mesmo, eu acho fascinante a declaração que ele faz lá em 1 Reis 17:1, vai aparecer aí na tela. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Interessante que Elias fala o seguinte: olha só, não vai chover daqui para frente até que eu diga que vai chover. Que experiência, irmãos. Imagine você chegar hoje para o presidente Jair Messias Bolsonaro e dizer para ele: ó, presidente, não vai chover sobre o Brasil até que eu diga que vai chover. Demonstra muita autoridade, sim ou não? Claro que sim. Demonstra um poder, uma intimidade com o Pai? Claro que sim. Intimidade essa, que está disponível a mim e você. Uma outra experiência que eu acho bem interessante depois dessa, é o momento onde, depois de ele falar com Acabe isso, ele foge, porque Acabe quer matar ele. E lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4, vai aparecer aí na sua tela. A Bíblia descreve nesse texto que Elias é alimentado por corvos durante um período. E está descrito lá: você beberá do riacho, que eu dei ordens a corvos para alimentarem lá. Interessante, imagina, você recebe a palavra de Deus, você vai lá
em Gileade, vai lá no riacho, fica lá que você vai beber do riacho, e eu vou enviar um animal, e ele vai levar para você picanha e pão de alho. Olha que privilégio. Você não tem que trabalhar, você não tem que se esforçar para nada, e você ter alguém que vai estar te servindo o melhor que pode. A Bíblia diz que Elias vivenciou essa experiência de ser suprido nas suas necessidades. Existe um outro texto também, uma outra experiência que marca a minha e a sua vida. Eu tenho certeza que quem já não pensou e tem uma experiência dessa. A Bíblia descreve que Elias, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 16, ele vai para a casa de uma viúva que tinha só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E lá nesse lugar, a Bíblia descreve que era a última ferramenta, eram seus últimos momentos, onde existia um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. A Bíblia é clara que quando Elias pede para ela, faz um bolo para mim, ela diz o seguinte: como eu vou fazer um bolo para você? Se eu fizer um bolo para você, eu e meu filho vamos morrer de fome. E Elias diz para ela, faz para mim primeiro. Faz o bolo para mim, e nunca vai faltar farinha, nem azeite para você. E ela obedece, e ela faz, e a Bíblia descreve, e eu quero ler junto com você, e conforme já falei dos outros textos, vai aparecer aí, o versículo 17, 1 Reis, 17 e 16, diz assim: pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida de Elias. Irmãos, durante 3 anos e meio, aquele lugar onde estava aquela botija de azeite, continuou brotando azeite. 3 anos e meio. Na outra vasilha, onde tinha farinha, 3 anos e meio, brotou farinha. Que experiência. É ou não é uma experiência que você gostaria de ter, de uma provisão? Você que talvez está vivenciando um momento de necessidade. Eu quero dizer para você, Elias é homem semelhante a eu e você. Nós podemos experimentar. E essa palavra eu quero te dizer o seguinte, eu quero te animar, eu quero ser um profeta de Deus para dizer para você, você pode experimentar. E eu quero te dizer como. A última experiência, antes da principal que eu quero focar, a penúltima, onde eu quero focar, eu tenho com certeza, convicção de que aqueles crentes que são do reteté, e são os crentes que gostam de orar por enfermos, e são os crentes que gostam de expulsar demônios, eu tenho certeza que esse tipo de crente deseja ter uma experiência como essa, que é a experiência de ressuscitar mortos. Aquela mesma viúva, passado alguns dias, o seu filho adoece e ele vem a morrer. E quando ele morre, aquela viúva, ela vai até Elias e fala, Elias, por que você veio trazer tão grande maldição sobre nós? A Bíblia descreve que Elias sobe até o quarto, deita pelo menino durante 3 vezes. E o versículo 22, que vai aparecer aí na sua tela, eu vou ler junto com você agora. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Imagina você ter uma experiência dessa. Talvez nesse meio dessa pandemia um familiar seu venha a falecer e você vá lá e ore por 3 vezes e ver aquela pessoa ressuscitando dos mortos. Que experiência espetacular. Eu desejo vivenciar isso. Eu tenho certeza que você também precisa e pode ansiar a vivenciar isso. E o texto de Tiago, capítulo 5, diz que Elias era homem semelhante a mim e a você. Ou seja, nós podemos experimentar muito mais do que nós já experimentamos. João capítulo 14 diz que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, obras ainda maiores farão. Ou seja, Jesus está dizendo, se você crê nele, que você pode fazer muito mais do que ele fez. Elias era homem semelhante a mim e você. Pastor, o que me impede de viver o que Elias vivenciou? O que me impede de ter experiências com Deus? Pastor, o que me bloqueia para que eu não possa ter sonhos, profecias, experiências na rua, palavra de conhecimento? É isso que eu quero te ensinar nessa noite. A última experiência é a experiência que eu quero aqui te contar. 4 segredos. Primeiro, a experiência é quando Elias ora lá no Monte Carmelo.
e o fogo cai sobre o altar, queimando o altar, não só queimando a oferta, mas também, né, a lenha, as pedras, as águas que estavam ao redor do altar. Essa experiência, para mim, é uma experiência marcante. Quantos de nós já sonharam viver uma experiência semelhante a essa? Eu já tive uma experiência não semelhante a essa, mas bem parecida, bem pouquinho. Na verdade, 1% dessa experiência de Elias. No ano de 2002, nós fizemos um acampamento com os jovens lá na ilha de Guaratiba. E durante um momento de busca do Espírito Santo, nós oramos por 78 jovens. Dos 78 jovens, 76 foram batizados no Espírito Santo, sem posição de mão. Naquele dia, a glória do Senhor, o fogo do Senhor, brilhou sobre aquele lugar, de maneira tal que muitos deles, ora rodopiaram, ora choravam, ora se prostravam, outro caía, outro levantava, outro ria, outro chorava. Era uma manifestação de uma presença tão grande, que a gente muitas das vezes não conseguia se controlar. Essa experiência, ela foi tão interessante que pessoas a quilômetros dessa escola onde nós fizemos essa conferência, elas vinham trazendo o seguinte relato: nós víamos como se a escola estivesse acesa. Que experiência, irmãos! 2002, 2003, marcou a minha vida. Mas eu quero te dizer que nada do que você experimentou, nada daquilo que por acaso você já viveu, é suficiente para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida durante esses dias. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias prometido por Joel, onde o Espírito se derramaria sobre toda a carne, não sobre um lugar apenas, mas sobre toda a terra. E eu quero fazer parte dessa geração que atrai a presença de Deus, e eu tenho certeza que você também quer. Se você quer, diz um amém aí, faz um barulho, faz alguma coisa. O pastor está começando a aquecer. Eu tenho certeza que o texto, quando ele diz que homem, Elias era semelhante a nós, Elias, homem como nós, ele está dizendo: eu e você podemos ser canal límpido para que Deus se manifeste. Eu e você podemos ser um veículo para que Deus se manifeste na vida de alguém. Você notou que em todas as experiências de Elias envolvia pessoas? Por isso eu quero te dizer, nesse primeiro momento, que Deus não vai te dar nada que pare em você. Porque o nome disso é egoísmo, e Deus é um Deus de amor. Deus não vai te dar nada que pare em você. Quantas das vezes eu orei por muitas pessoas com dor de coluna, e elas foram curadas na hora, dor no joelho, e às vezes eu mesmo oro por mim, e aquilo demora a acontecer. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus não nos deu, Ele não nos deu para nós experimentarmos, Ele nos deu para que os outros experimentem através de nós, e se sobrar um pouquinho a gente experimenta. Em todas as experiências de Elias, envolvia pessoas. Nós precisamos ser diligentes. Na grande comissão desses últimos dias, Deus nos chamou, nos constituiu profeta para levantar e pregar o Evangelho, para ir ao mundo e dizer para as pessoas: a solução para o Covid-19, e a solução para o Covid-19 é Jesus. Não é cloroquina, não é azitromicina, nem ivermectina, nada disso. Nada pode se comparar ao poder do nome de Jesus. Qual é a minha tarefa na terra? Antes de tudo, a minha tarefa na terra é agradar a Cristo, esvaziar-me de mim mesmo e ser cheio dele. Homem Elias, homem como nós. Primeiro tópico, eu quero realçar para você algumas coisas que eu vi na vida de Elias, em 1 Reis, capítulo 18, que vai te incentivar a você vivenciar esse tempo extraordinário, esse tempo de experiências sobrenaturais, esse tempo aonde Deus vai te usar como um canal, como um instrumento, como uma harpa, como uma flecha na mão dele. Primeiro, está descrito lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia descreve, eu vou contar o contexto para você. A Bíblia descreve que Elias chega, vai até Acabe, e ele diz para Acabe: Acabe, reúne os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, reúne eles, todos eles, no Monte Carmelo, e nós vamos fazer um desafio. E os profetas se concentram lá, Acabe está lá, chama todo o povo. Imagina, alguns historiadores, eles disseram que o Monte Carmelo, ele tem mais ou menos 32 quilômetros de largura.
e a sua altura é de 600 metros. Já já essa informação vai ser útil para aquilo que eu quero falar. E existe ali um altar lá em cima, que era erigido ali, o lugar de sacrifício daquela região das 10 tribos. Era o Monte Carmelo. Aquele altar que estava lá no alto estava acabado, estava em ruína. Nós vamos perceber isso já já no texto. E ele chega lá e ele faz uma proclamação diante de todos. Versículo 21, 1 Reis 18, 21, vai aparecer aí na sua tela. Ele dirigiu ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se Baal é Deus, sigam. O povo, porém, nada respondeu. Primeiro princípio, eu quero te ensinar que nós não podemos oscilar a nossa fé. Nós não podemos oscilar a nossa fé. E o que eu quero te dizer sobre oscilar sua fé? Você conhece uma pessoa assim? Porque para mim, nesse meio dessa pandemia, no meio desse caos todos, que a Globo, e entre outras mídia tem provocado no país, eu vejo 3 tipos de pessoas. A primeira, que quando tudo está bem, ela se desvia, porque eu não preciso mais de Deus na minha vida. É uma pessoa que está tudo bem na vida dela, está tudo certo, o emprego está lá, ela está bem de saúde, ela está com dinheiro no bolso, ela está com tudo certo, a família dela está bem. Então, se está tudo bem, eu não preciso mais de Deus, eu me desvio. Eu vou experimentar do prazer da carne, do mundo, por quê? Eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu preciso. A segunda pessoa é aquela que, quando tudo está mal, ou seja, está tudo dando errado, talvez ela ficou doente, ela foi mandada embora, a empresa acabou, ela diz o seguinte: cadê Deus? Onde Deus estava? Por que me aconteceu isso? E tem uma pessoa, um grupo de pessoas, e eu espero que você seja esse grupo de pessoas, que independente de estar bem ou de estar mal, eles continuam confiando no Senhor. Que tipo de pessoa você é? Pastor, está tudo bem, permaneça com Deus. Permaneça proclamando a palavra. Pastor, está tudo mal. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, eu ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo posso. Sei passar por aflições, sei passar por necessidade, tudo posso. Então existem 3 tipos de pessoas. A primeira é a pessoa que faz de Deus o gênio da lâmpada. Ela tem uma necessidade, ela diz: Deus me dá. Eu preciso de água, então aqui, toma água, meu filho. Deus presta. Mas se ela pede água para Deus e Deus não dá, por que Deus fez isso? Ai Deus, tudo é culpa de Deus. Ó Deus, ó céu. Essa é a segunda tipo de pessoa. Tudo que acontece na vida dela de ruim, a culpa é de Deus. Nunca das suas más escolhas, nunca, porque a sua fé está sempre oscilando. Eu quero te dizer que Deus nos chamou para ser uma geração que confia no nome do Senhor. Deus nos chamou no meio dessa pandemia, nos colocou dentro da nossa casa, nos colocou dentro do nosso quarto, para provar o nosso coração, se estamos confiando nele ou se não estamos confiando nele. Por isso, eu posso aprender o seguinte, lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, vai aparecer aí na sua tela. Tiago 1, 6, diz assim: peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, é levada e agitada pelo vento. Você entende que uma pessoa de fé, ela não é uma pessoa inconstante? Por isso que Elias está dizendo para o povo: olha só, vocês têm que escolher hoje, a quem vocês querem servir? Vocês querem servir ao diabo ou vocês querem servir a Deus? Porque se vocês querem servir a Deus, vocês precisam crer na palavra, vocês precisam obedecer a palavra, vocês precisam viver a palavra. Elias grita isso diante de todo o povo e diz o seguinte: nós vamos fazer uma prova aqui, e o Deus que responder com fogo, Ele é Deus. Mas vocês não podem oscilar a sua fé. Meu irmão, não oscile a sua fé. Permaneça crendo em Deus. Permaneça proclamando o que você crê. Nós devemos aprender
a alinhar a nossa fé com as nossas palavras, na mesma direção e no mesmo propósito. Nós precisamos alinhar a nossa fé e as nossas palavras na mesma direção. O texto diz o seguinte, de Mateus, ele fala o seguinte: se você disser àquele monte, erga-te dali e sai para lá, assim será conforme a tua palavra. Estamos falando de fé. Ou seja, crer pressupõe em falar. A salvação ela é mediante o crer, mas por meio da confissão. Ou seja, a minha fala ela vai refletir o meu coração, porque a minha boca ela só fala do que está cheio o meu coração. Se meu coração está cheio da palavra de Deus, eu não vou dizer, cadê Deus? Eu não vou dizer, Deus se esqueceu de mim. Eu não vou dizer, ah céus, ó vida. Eu vou dizer, ainda que a figueira não floresça, contudo continuo confiando no Senhor. Primeiro conselho para você, não oscile a sua fé. Seja uma pessoa coerente com a sua fé, com as suas palavras. Porque da maneira como que você falar, é a maneira como que você crê. Quantas pessoas estão desesperadas em meio a esse caos? Por isso nós devemos sintonizar a nossa fé com as nossas palavras. Sabe por quê? Porque as nossas palavras, elas anulam o efeito da nossa fé. Elas anulam o efeito da palavra. Elas anulam o princípio da promessa quando nós vamos de encontro com incredulidade. Será que vai acontecer? A gente está ensinando aqui aos domingos, o melhor ainda está por vir. Nós estamos ensinando novo tempo, vinho novo. Nós estamos falando isso e tem gente que está falando assim, ai, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vai se suceder mesmo? Eu estou dizendo para você, eu creio, eu estou pregando o que eu vivo, eu estou pregando o que eu creio, eu estou falando em meio do caos, porque falar quando tudo está bem é muito fácil. Continuar crendo quando tudo está bem é muito fácil. Mas hoje, nós precisamos parar de oscilar, de hora está aqui, ora está lá. Nós temos que ser aqueles que avançam. Hebreus capítulo 10, o último versículo diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós somos do que avança, não dos que retrocedem. Então mantenha firme a sua fé, mantenha firme a sua declaração, porque de acordo com o que você disser, vai acontecer. Por quê? Porque você é um sacerdote, você é um rei, e a tua palavra, a palavra de Deus na sua boca é decretos, e quando você diz, vai acontecer. Então alinhe a sua boca ao que você crê no seu coração. O primeiro conselho de Elias foi, não oscile a sua fé. E o segundo, restaure o altar. Vai aparecer na sua tela, 1 Reis capítulo 18, versículo 30, diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu só quero voltar no versículo que eu li anteriormente, em algo que me ressaltou agora enquanto eu estou falando com você. Quando Elias disse, ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal, a resposta do povo foi o silêncio. Você percebe que as palavras, elas refletem os que nós cremos, e o silêncio também? É, meu irmão. Se você tem se calado diante desse tempo, significa que está te faltando conteúdo dentro de você, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Só para voltar um pouquinho, mas vamos para o próximo tópico. Nós precisamos restaurar o altar. O texto está dizendo que Elias pegou o altar do Senhor que estava em ruína. Quantos altares estão em ruínas hoje? Esse tempo de 2 meses que praticamente nós estamos em quarentena, quantos altares estavam em ruínas e começaram a ser restaurados, e quantos altares ainda estão em ruína hoje? Por quê? Porque a gente se compara, a gente diz, Elias está aqui e eu estou aqui. Eu quero dizer para você, nada pode te separar do amor de Cristo. Jesus, Ele conquistou tudo para você na cruz, saúde, vida eterna, salvação, mas Ele não te disse que você não teria tribulação, Ele não te disse que você não passaria por necessidade, Ele não te disse que você não pegaria a sua cruz e seguia, Ele te disse que você ia experimentar sim, em meio a tudo, todas as tribulações da sua vida, a vitória. Ele ia experimentar em todos os momentos difíceis da sua vida o poder da ressurreição. Isso que Ele te disse. Mas para isso, nós precisamos voltar para o altar.
Quando a Bíblia fala de altar, para mim a Bíblia está falando de oração. Eu não tenho nada contra, eu não quero aqui, né, falar de igreja nenhuma, mas eu sou daqueles que acreditam que isso aqui que eu estou aqui em cima não é altar, é uma plataforma. Porque para mim altar é a minha vida, altar é o meu coração, altar é como eu estou quando essa câmera desligar, como eu estou quando essa câmera não liga, está lá na minha casa, no relacionamento com minha esposa, no meu lugar de trabalho. Altar para mim é minha vida. Quantas pessoas hoje estão se sentindo um vaso torto, um vaso que se por acaso, por erros, se tornou agora desonra, mas eu quero te convidar e te dizer que o nosso Deus, Ele é especialista em refazer as nossas vidas. Ele quer nessa noite te ajudar nesse processo de restauração do altar. É interessante, muito interessante. A Bíblia descreve que quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Ou seja, até para mim, Cláudio, pastor Cláudio, me arrepender, eu preciso do Espírito Santo. Será que é difícil restaurar o altar? Claro que não. Basta só você querer. Para mim, eu gosto dessa frase: a oração é um encontro da sede de Deus com a sede do homem. Você anseia pela presença de Deus? Se você anseia pela presença de Deus, você ora, você busca, você tem o seu tempo com Deus. Eu amo o texto de Isaías 63, versículo 1 e 3, vai aparecer na sua tela. E eu quero que você leia comigo, eu já estou terminando a minha palavra para a gente orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água, quero contemplar-Te no santuário, e avistar o Teu poder e Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso, os meus lábios Te exaltarão. Gente, que oração! Você tem sede de Deus, você tem fome de Deus, você deseja Deus, então você precisa orar. Fecha a porta do teu quarto, meu irmão. Tira tempo com Deus. Depois que terminar essa transmissão, desliga o Facebook, meu irmão. Vá para o teu quarto orar. Pastor, eu não sinto nada. Pastor, quando eu vou começo a orar, parece um peso, um negócio. Irmão, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos. O nome dele é Emanuel. Você sabe o que significa Emanuel? É Deus comigo. Ou seja, não importa aonde eu esteja, não importa o que está acontecendo, não importa, Ele está com você. Nós precisamos orar. Para mim, altar fala de oração, mas também para mim, altar fala de arrependimento. Especificamente, esse altar no Monte Carmelo, ele era específico para o sacrifício de culpa, de pecado, pelas ofertas de culpa e de pecado. Ou seja, era nesse altar que as 10 tribos de Israel, depois da separação entre a divisão de Israel, das 10 tribos e das 2 tribos que ficou, Judá e Benjamim para o lado, e as outras 10 tribos para o outro, nesse lugar, eles se reuniam para se arrepender. Nós precisamos voltar para o arrependimento. Eu tive um sonho, tem mais ou menos 1 semana e meia, eu fiz um vídeo, você pode procurar lá na minha página do Facebook. E nesse sonho, foi um sonho muito profético, eu tenho convicção de que é a voz de Deus por esse tempo. Eu estava numa rua onde tinha vários homens de Deus, inclusive o meu pastor presidente, meu apóstolo Renan Santiago estava nesse sonho, a apóstola Nelmas e outros presbíteros do presbitério de Terra Fértil estavam nessa rua onde tinha muitas pessoas. E uma jovem afastada, pelo menos eu lembro que ela estava afastada, no sonho ela estava afastada dos caminhos do Senhor, ela começa a gritar no meio da rua, dizendo o seguinte: por que está acontecendo essa pandemia no mundo? Por que isso está influenciando a nossa vida?
Por que que as pessoas estão morrendo? E eu lembro que na mesma hora eu tomei a palavra e eu sentia que como um ímpeto do Espírito Santo, eu comecei a dizer para ela: convertei-vos o vosso coração ao Senhor, convertei-vos a Ele com jejum, com pranto, arrependam-se, porque senão coisas piores virão. Irmãos, eu tenho convicção de que foi a voz de Deus que me disse isso. Eu tenho paz para te dizer que nós precisamos voltar para o lugar do arrependimento. Se você está me assistindo, seu altar está quebrado, se você está afastado, se você já não tem mais prazer pela oração, se você já não tem mais vida de oração, eu quero te dizer hoje, é hoje o dia que você vai voltar, meu filho. É hoje, minha filha, que você vai voltar. Como diz aquele post no Facebook, tá com saudade, né, filha? Jesus está com saudade de você, minha irmã. Altar fala de oração, arrependimento, confissão, adoração. Salmos 32, versículo 3 e 4 diz: enquanto eu me calei, enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu aguentei e ocultei, a minha carne definhava de tanto gemer. Tem muita gente que está sofrendo dores, enfermidade, falência financeira por causa de pecados ocultos. Por causa de pecado costumeiro. Venha para o altar, repare o seu altar. Terceiro conselho, a Bíblia descreve lá no livro mesmo livro de 1 Reis, capítulo 18, que Elias ele pega 12 pedras. Irmãos, quando a gente olha assim um texto e fala assim, não, Elias pegou 12 pedras. Deixa eu só beber um pouquinho de água. A boca está seca. Elias pega 12 pedras. Sabe por que ele pega 12 pedras? É interessante que o altar ele não poderia ser feito de pedras, cortadas através do ferro. Não poderia. Existia uma recomendação de Moisés de que as pedras deveriam ser pedras lisas. Elas não poderiam ser fabricadas, deveriam ser achadas. Imagine você subir em uma altura de 600 metros com 12 pedras. Não era pedrinha não, irmãos. Era pedras. Elias carregou 12 pedras por uma distância de 600 metros de altura. Pastor, 600 metros é pouquinho. É quase meio quilômetro. Tá bom. Quando você anda em linha reta. Quando você faz na subida. Ou seja, nós precisamos carregar as pedras para reparar o altar. Nós vamos precisar pagar um preço, nós vamos precisar se esforçar, nós vamos precisar lutar, porque, irmãos, reparar o altar não vai ser simples, não. Ele é fácil, mas não é simples. Vai requerer de mim, de você, um esforço. Quantos já te jogaram pedra? Você é homem de Deus, que está aí no ministério, está aí seguindo com a sua igreja. Quantas pedras já te lançaram? Eu já recebi muitas pedras. E eu acredito que pedras, para mim, elas têm dois sentidos. O primeiro é de crítica. E a gente sempre precisa ouvir as críticas de uma maneira com o coração ensinável, a aprender e melhorar. Porque só jogam pedra em árvore frutífera. Sim ou não? Nunca vi ninguém tacando pedra para ver se cai folha. Segundo, para mim, figura de pedra é sacrifício e esforço. Porque pedra vai requerer de mim, carregar pedra, meu irmão, é requerer de mim esforço demasiado. Elias não carregou uma pedra, ele carregou 12 pedras. Eu preciso te dizer, Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Eu canso de ver pessoas dizendo assim, pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo? Como se fosse algo difícil. Eu quero dizer para você, o segredo é que não existe segredo. O segredo é que precisa se esforçar. Porque no reino de Deus, nada é de graça. O diabo não vai te aceitar você te tirar dessa condição. O diabo não vai aceitar que você seja o homem, a mulher de Deus que Deus sonhou para você. Ele não vai aceitar isso, meu irmão. Ou seja, ele vai fazer de tudo para te paralisar. E eu preciso te dizer que você vai precisar se esforçar. Você vai precisar lutar. Você vai precisar carregar pedras para restaurar o seu altar. A última coisa que eu quero falar e o último conselho que eu quero te dizer. Elias chega diante
daquele lugar onde estava o altar, ele manda jogar ali 3 porções, com 4 litros. A Bíblia fala que a medida ali utilizada para jogar água sobre o altar era de 12,5 litros. Então Elias pega aproximadamente 150 litros de água, joga sobre a oferta, joga sobre a madeira, joga sobre a pedra e joga sobre a terra. Irmãos, será que poderia o fogo consumir uma lenha molhada? Eu tenho certeza que você já fez churrasco na sua casa. E quando o carvão está molhado, o negócio não acontece, sim ou não? Não acontece. Agora imagina, 3 vezes 150 litros em cima daquela madeira. O que Elias, ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que aquilo que Deus vai fazer, a manifestação do fogo que vai descer, do avivamento, da paixão que vai retornar no seu coração, não vai depender plenamente de você. Você vai fazer a sua parte, mas Deus, ele vai fazer muito mais do que você fizer. Deus vai suprir aquilo que você fizer. E talvez você pode dizer, pastor, isso vai demorar muito. Não vai não, meu irmão. Basta você se conectar a nós. Nós estamos numa semana de oração. Nós estamos orando 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, 9 da noite, meia-noite. Sabe por que nós estamos orando? Porque nós cremos que está chegando a festa de Pentecoste. E Pentecoste aponta para a descida do Espírito Santo. Pentecoste aponta para o último grande avivamento. E eu creio que é chegado esse tempo onde toda a terra será cheia da glória de Deus. E todos aqueles que creem viverão, experimentarão ver os céus descendo. Ver os céus descendo. Deus se tornando palpável. Você quer experimentar isso? Pare de oscilar sua fé. Repare o seu altar. Comece a carregar as pedras, pagar o preço. Mas entenda que a mão do Senhor quem vai fazer. Não vai depender das suas limitações. Pastor, está difícil. Minha empresa faliu. Meu esposo está doente. Minha renda acabou. O Deus que respondeu Elias com fogo é o meu e é o seu Deus, porque Elias era homem como nós. Se Elias era homem como nós, eu e você podemos experimentar isso. Se Elias era homem como nós, eu e você podemos experimentar isso. Você quer experimentar mais de Deus? Então, venha junto comigo agora. Vamos nos colocar de pé. Você sai da sua casa, você que está aí do seu carro, para o seu carro, aonde você estiver, encosta aí, levante-se e faça uma oração de rendição, uma oração de entrega, dizendo assim: Senhor, se o Senhor usou Elias, se o Senhor fez tantas coisas por meio de Elias, e se Elias era como eu quero vivenciar as mesmas experiências e maiores que as de Elias, e por isso hoje eu quero reparar o meu altar. Eu quero reparar o meu altar. Você deseja isso? Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você se distanciou nesse tempo dessa pandemia, porque a igreja não está mais aberta. Você se desviou. Eu quero te dizer hoje é dia de você voltar ao primeiro amor. É hoje o dia que Deus quer te restaurar. É hoje que Deus quer te levantar. Hoje é o dia que Deus quer te fazer de novo, como um vaso. É hoje. É hoje. Como a canção que nós cantamos agora há pouco. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. É esse tipo de oração que a gente precisa fazer para que o fogo desça. Quando Elias terminou de orar, dizendo: Deus dos céus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sei que o Senhor me ouve, porque o Senhor mandou vir aqui. Fogo do céu desceu. Eu quero dizer para você: confesse seus pecados, reconheça, se renda a Ele. E hoje, o fogo de Deus vai acender a sua vida. Talvez você está fumegando, como aquele pavio que está quase acabando. Quero te dizer: volta, 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 volta. Escreve aí no Facebook: eu quero voltar a Deus. Escreve aí: eu quero voltar para Deus. Nós vamos entrar em contato com você. Vamos fazer prática essa pregação.
Comece com uma simples declaração, você vai escrever aí, mas pastor, isso vai ser suficiente? A Bíblia fala que se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai que está no céu. É suficiente. É suficiente. Volte ao primeiro amor. Você que estava com a sua fé abalada, você que estava com o fogo do Espírito Santo, você que estava com o fogo do Espírito Santo baixo, porque desanimou por N circunstâncias, eu quero te dizer hoje o fogo do Espírito Santo vai queimar sobre você. Hoje a chama do Espírito Santo vai voltar a queimar intensamente dentro de você. Você crê nisso? Se você está de pé junto comigo, vamos orar, vamos agora começar a clamar a Ele, e clamar para que Ele venha. Senhor, nós estamos em uma transmissão, como é difícil, Senhor, em meio a esse tempo, nós não podemos tocar nessas pessoas que estão de pé na sua casa, mas nós sabemos que o nosso Deus é Emanuel, e Ele está conosco, e Ele está com cada um deles, e esse mesmo Deus está tocando agora, reavivando a fé, reavivando a fé. Eu creio, Pai, que nessa hora o Teu Espírito Santo está envolvendo de glória essa casa, esse quarto, em meio a essa transmissão neste lugar. Nós queremos Te invocar, Deus. O Senhor reaviva a chama em nós, reacende a chama, a paixão. Como o Salmo 63 diz: Deus, nós temos fome, faz voltar a fome. Faz voltar a fome. Deus, se por acaso no meio dessa trajetória nós perdemos o olfato, perdemos o paladar por causa do pecado, reacende agora, cura agora, para que possamos queimar novamente pela Tua presença. Senhor, agora tem pessoas que estão confessando os seus pecados, estão dizendo aonde tem falhado, pessoas que têm dito agora pecados que talvez não poderiam ser ditos no público, mas nós sabemos que o Senhor está aí, e o Senhor está perdoando, o Senhor está limpando, o Senhor está libertando. Nós liberamos agora, Pai, para que a Tua presença e a Tua unção despedace os jugos, despedace os jugos, despedace os jugos. Nós declaramos espírito maligno que tem se aproveitado das fraquezas, e tem se aproveitado, Baal que tem se aproveitado da oscilação da fé. Nós te declaramos agora inapropriado neste lugar, e nós declaramos agora no poder do nome de Jesus: desapareça dessa casa, desapareça dessa família, porque ela pertence ao Senhor. Em o nome de Jesus, nós proclamamos hoje, Pai, em que os olhos espirituais, os ouvidos espirituais estão sendo abertos. Nós declaramos: Efatá, abra-te, abra-te. Você terá sonhos proféticos, você ouvirá a voz de Deus novamente. Você terá experiências com Deus novamente. Em o nome de Jesus, nós liberamos o fogo do Espírito Santo agora. Se você não é batizado do Espírito Santo, seja batizado aí na sua casa agora. Fogo do Espírito Santo, paixão retornando, o amor crescendo dentro de você pela presença. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me se lance, meu irmão. Se lance aí no seu quarto. Se você pode, se ajoelha. Pastor, estou no meio da rua, não importa, meu irmão. É você e Deus aí. Existe uma presença de Deus que está aqui, que eu tenho certeza que ela está aí. E você pode dizer isso, você pode clamar. Eu não sei o que dizer, cante essa canção, cante essa canção. Eu me lanço aos Teus pés. Eu me lanço, me lanço, me lanço. Eu me lanço, eu me lanço, eu me rendo.
rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Aleluia. 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 Eu creio que você pode sentir a presença no seu quarto. Eu preciso terminar mostrando para você, falando para você que é da Igreja Terra Fértil, você que quer contribuir com o seu dízimo, você quer contribuir com a sua oferta. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos aqui, mas vai aparecer aqui na sua tela, nessa tela, do seu lado, meu lado direito, vai aparecer aqui a conta da igreja, sede. Você pode depositar tanto no Banco Itaú, quanto no Banco Bradesco, e você só precisa colocar 0,2 centavos, para que possa identificar a Igreja Terra Fértil Santa Cruz. Nós somos 3 igrejas que estamos utilizando essa mesma conta, então você acrescenta no seu depósito, nessas contas, 0,2, para que nós possamos continuar não só a transmissão, mas pagando, Senhor, aquilo que nós precisamos pagar, o nosso aluguel, a nossa tecnologia. Você percebeu que houve melhorias aí, irmãos? Nós estamos sendo muito abençoados aqui pela equipe do pastor Erivelto. E eu quero aqui fazer essa honra. A Bíblia fala que aquele que é digno de honra seja honrado. E nós fomos muito abençoados, estamos sendo muito abençoados pelo pastor Erivelto, sua equipe, o Gabriel, né? O Marcos, fica mais bonito o Marcos, né? Todo mundo chama ele de coxinha. Marcos, o Bruno está lá na câmera, lá nos servindo. Queremos agradecer vocês, pastor Erivelto, a igreja RN, Restaurando Nações. Muito obrigado, que o Senhor os retribui. Sabe, eu tenho orado por vocês todos os dias. E eu tenho certeza que a minha equipe também está orando muito por vocês, porque vocês nos abençoaram muito, estão nos abençoando. E como nós somos gratos, e não tem maneira melhor do que dar honra a quem tem honra. E vocês são dignos de honra. Meu muito obrigado. Então você que está aí terminando essa live, essa transmissão, domingo às 20 horas, nós vamos estar juntos, mais uma vez, adorando a Deus. Semana que vem, sexta, sábado e domingo da próxima semana, no final do mês, se eu não me engano é 28, 29 e 30. 29, 30 e 31, desculpa gente, o pessoal da produção aqui me corrigiu. 29, 30 e 31. Nós teremos nosso Pentecoste. E teremos o seguinte tema, olha só que tema, como vai ser legal. Paixão, fogo e glória. Vai ser 3 dias de transmissão, sexta, sábado e domingo. Paixão, fogo e glória. Haverá vários ministros, haverá louvor, adoração, vai ser muito bom. E eu te convido, reserve essa data aí na sua agenda, sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Paixão, fogo e glória. Nossa festa de Pentecoste. Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz, que a cura do Senhor esteja sobre você, que você seja um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, porque você é humano como Elias, pronto para servir as pessoas, com aquilo que Deus te deu, com o poder que Ele te deu, com o nome que Ele te deu, o nome sobre todo nome. Graça e paz, Deus te abençoe, um beijo a toda a Igreja Terra Fértil, amo vocês. Graça e paz.